Cuidar do trabalho, pra mim, pelo menos, é sempre muito mais fácil do que cuidar da saúde, né? Acabou sendo uma alternativa fazer uma corrida super controlada. Mas tudo começou quando? Escolhemos deixar a carreira na engenharia antes mesmo dela iniciar para rodar o Brasil de bicicleta em busca de novos sentidos. Conhecemos várias experiências com foco em vida simples e autônoma. Agora chegou a hora de colocar a mão na massa e viver de um jeito mais autossuficiente junto da terra. Vamos nessa! Bom dia, amigo. Fala bom dia, turma. Bom dia, galerinha do canal. Como é que vocês estão? Tudo chique-lique por aí? Iniciando mais um diarião do sítio. Hoje vai ser também aquele estilo de várias atividades pode estar soltando aqui. Num vídeo só. Pra iniciar o dia, né, como ontem foi domingo, a gente tava meio preguiçoso pra lavar a louça, assim. Geralmente eu gosto de deixar tudo quitado à noite, ou eu, os meninos, a gente lava. E aí no outro dia a gente amanhece com uma cozinha limpa, fazendo outras coisas. Mas hoje tem algumas coisas pra organizar. Gente, vou mostrar até um treco aqui pra vocês, que é uma atividade que eu tenho que fazer agora. Olha que legal, né? Mora no sítio, espaço verde. E a gente corre de esteira. Que situação, né, gente? Falamos tanto de contato com a natureza e daí estamos aqui correndo numa esteira olhando para a parede. Mas essa foi uma alternativa que para mim foi muito bom no tratamento da questão da coluna. Eu tava já ano, 2 anos que eu não tava fazendo mais corrida e eu sinto que isso me ajuda numa questão de fortalecer a musculatura, né, do corpo. Eu fiz 6 meses de pilates, eu terminei umas 40 sessões de hidroterapia e agora eu tô numa fase que eu tô querendo tentar melhorar minha disciplina para tentar fazer todos os dias uma atividade física, os alongamentos, e não depender tanto de uma agenda com aulas ou com orientações, né? Eu quero tentar inserir sozinho no dia a dia essa manutenção do meu problema de coluna, né? E a esteira acabou sendo uma alternativa, porque aqui dentro de casa eu consigo fazer uma corrida super controlada. Primeiro ela fica uma rampa para mim correr, né? Ela tem uma inclinação e aí eu reduzo a distância de impacto quando eu vou dar a passada. Outra coisa é que esse troço vermelho aqui são coxins, que dá amortecimento, ela tem uma flexibilidade assim quando a gente pisa e aí reduz bastante impacto. E eu consegui aumentar muito o tempo de corrida, por exemplo, se eu for fazer a corrida fora, às vezes que eu tentei fazer eram 10 minutos e ainda assim eu tava saindo com uma significativa dor. E aqui eu tenho conseguido fazer corridas quase de meia hora, sem descanso, e tenho me sentido bem. Faço a corrida, aí faço uns alongamentos, e tá bem legal. Mas o que me tirou, gente, até eu quero falar aqui, agradecer de novo a Carol Bueno, do Pilates Bueno. Ela dá instrução, as aulas de Pilates online, então eu fiz 6 meses de aula com ela lá de Goiânia e eu aqui no Paraná, fazia por chamada de vídeo. Eu achei super legal porque era fácil de parar minha rotina no sítio e entrar aqui dentro de casa, né? Não precisava me deslocar até a cidade e eu conseguia fazer os exercícios de uma forma muito boa. Ela orienta muito bem. Claro, né, que tem gente que se identifica mais com a aula online, outros não, mas vale dar uma olhada, ver se você gosta, porque ela também é uma ótima instrutora, assim, me ajudou muito, tenho demais, o Pilates que ela
me orientou, foi o que me tirou, assim, da crise que eu estava passando com a coluna. Aí, ó, 20 minutos. Hoje não consegui chegar nos 25, na última eu cheguei nos 30 minutos. Hoje deu 5 de caminhada e 15 de corrida, só que eu corri um pouco mais rápido hoje. Outras vezes estava correndo 30 minutos com 7, hoje foi 8.1. 2,4 km, mas dá uns 2 km de corrida mais ou menos, como se fosse umas 20 quadras na cidade, corrida sem parar. Uma das vantagens desse trambolho também é que, como a máquina ela dita um ritmo, você coloca ali uma velocidade, um tempo, eu acabo me esforçando mais do que se fosse correr na estrada. Na estrada você tem que depender ali do seu mental para manter o ritmo, né? Aqui eu me obrigo um pouco mais, eu vejo que eu prolongo. Vencer esse desafio da disciplina, de fazer cada dia um pouco mais, é mais fácil, porque a máquina dita um ritmo, né? E outra vantagem que a Ana principalmente estava... eu não estava praticando tantas corridas por causa da coluna, mas a Ana estava indo com frequência na estrada também, fazer as caminhadas, as corridas dela. E aqui tem um conflito por conta da monocultura, né? Que várias vezes que a gente ia fazer a corrida, a caminhada, ter alguém aplicando veneno e não tem... A estrada, o limite da estrada e a lavoura não tem nada ali entre a estrada e a lavoura que proteja da deriva do agrotóxico, né? Então, muitas vezes a gente estava na estrada e passou a barra do veneno, assim, a 1 ou 2 metros da gente, né? Não tinha como escapar. E além de que, né, após aplicado o veneno numa lavoura, as primeiras horas ali, principalmente o odor é muito forte. Ela está exalando o produto químico. Então, mesmo que a gente deu a sorte, né, de não pegar a máquina aplicando, mas se a gente passar do lado logo após a aplicação, a gente acaba respirando, ainda mais numa corrida, né, que a gente exercita, a gente acaba aspirando muito o odor e o produto químico, né, que ele também, em vapor, ele tá ali, infelizmente. E aí pegar um trecho longo, às vezes de 500 mil metros de área com veneno, é bem chato. E a Ana já passou situações bem tristes e muitas pessoas não entendem os riscos de estar lidando com isso, né? Então, algumas vezes a gente teve assim, um sério desrespeito. O operador nem sequer para a aplicação para deixar a gente passar, né? Segue aplicando e, como diz aí, o pau tora, né? Não passa por cima. É bem complicado. Gente, não recomendo. Isso aqui é um trambolho, né? Correr na natureza é muito melhor. Eu tenho dificuldade com a visão, ficar olhando para essa parede, mas é o melhor lugar que a gente encontrou. Mas é isso, né? Tem situações que às vezes a gente pode se beneficiar desse troço. Isso que o Lu contou pra vocês já aconteceu e não foi somente uma vez, né? De você sair na estrada e aí na hora de voltar você tem que voltar pela mesma estrada, pelo circuito que eu faço, e aí os caras não param de passar veneno, você sente vapor vindo na sua direção, é muito triste, é muito angustiante. Então, E até na ida a gente pode desistir do caminho onde a gente já vê a pessoa aplicando, né? Mas na situação da volta, às vezes a gente está obrigado a tomar esse caminho. E você tem também uma experiência de bike, você ia para a cidade toda semana. Uhum. Então, de bike é a mesma coisa, né? Não tinha como evitar, porque você tinha que chegar na cidade para dar as aulas de inglês naquela época, né? Isso, não tem como, né? Então, já houve situações que o operador da máquina parou um pouco, né, enquanto eu ia passar, só que logo que eu passo, ele já retorna passar de novo o veneno. Então pode ser que mesmo assim venha em mim, você sente o vapor. E aí eu lembro que eu ficava chateadíssima, e vocês bem sabem que eu sou bem emotiva, então eu chorava um monte. Então, gosto muito de me exercitar, gosto muito de correr na natureza. E quão difícil, né, gente, manter a disciplina de cuidar com a saúde, porque nessa sociedade do trabalho que a gente vive, cuidar do trabalho, para mim, pelo menos, é sempre muito mais fácil do que cuidar da saúde, né? Acho que a forma que a nossa cultura se construiu parece que causa isso na gente. E aqui, especialmente nessa região que a gente mora, tem uma questão do labor, do povo ordeiro e trabalhador. Tem-se uma ideia, assim, que
tem benefícios, né, das pessoas se dedicarem ao trabalho, enfim, mas também impregna e tem gente que vive um sofrimento porque trabalha demais, não consegue largar isso, fazer outras coisas porque o trabalho virou já impregnou na pessoa, né? Ela não consegue nem fazer outra coisa porque a mente só funciona em favor disso, né? Imagina você passar 50 anos numa labuta muito corrida e forte, né? O nosso corpo, ele vai se acostumando. Muito da vida é sobre se acostumar, né? E eu tô num exercício aqui de não me acostumar a levar, tentando, né? Porque é difícil, porque é muito fácil acordar de manhã e já iniciar os trabalhos do que iniciar essa corrida, fazer um exercício, fazer um alongamento, que é fundamentalíssimo, né? Porque eu que moro aqui tá no sítio, o exercício do sítio é pesado, é difícil. E se eu não fizer isso, não fizer alongamento, eu não consigo. Tempo atrás, antes de iniciar o Pilates, eu passei um ano aqui no sítio que eu não fazia quase nada. Eu tava com dificuldade de trabalhar na frente do computador. Então, eu só tô conseguindo fazer trabalho do sítio porque eu me dediquei em algum momento, não consegui chegar numa disciplina que eu falo ótimo, né? Porque ainda tô sofrendo, às vezes eu tenho que passar uns dias de dor para conseguir me dedicar a isso. Mas enfim, né? E claro, a gente tem que lembrar que a nossa situação não é essa situação de todo mundo, cada um vive numa realidade. Tem gente que também não consegue cuidar da saúde porque não tem condições favoráveis para isso no ambiente que ela vive. Às vezes o trabalho não é só uma questão de ir lá ficar trabalhando, porque não tem... Tá relacionado à comida na mesa, a pagar o aluguel, e aí não tem condições de tirar, seja 20 minutos, meia hora do dia para fazer exercício, né? Há condições que a gente ainda tem a alegria de poder... Eu vejo, se eu me organizar, eu consigo tirar 20 minutos por dia de fazer exercício, mas é isso, a gente entra no fluxo, eu não estou conseguindo tirar ainda todo dia. Então estava acontecendo quase um dia sim, um dia não, ou a cada 2 dias que eu tô fazendo esse tipo de exercício. Vamos ver se eu melhoro. Gente, comentam aí como é que tá indo a lida de vocês. Vamos cuidar da saúde, porque isso é importante. Uma coisa que a gente tem que cuidar, né, é desse corpo. Está lá no computador que o pessoal encomendou, sítio. Tem que encher esse potinho de melado. É uma das tarefas que temos para hoje. Hora de começar o trabalho de fora. A ideia de hoje é fazer uma manutenção aqui no nosso tratorzinho. Esse aqui é o Fordinho ou Fordão. É um trator lá da década de 80, mas que é muito bom. É uma ajuda tremenda aqui no sítio. E a gente usa pouco ele, daí tá com as questões de engraxar esse eixo aqui. Faz a direção da roda. Eu vou ter que desmontar isso aqui, eu quero limpar aqui dentro e ver como é que tá essa lubrificação. O trem é cheio dos vazamentos, né? Mas a minha ideia é que com essa lubrificação na roda eu deixe mais leve aqui. Tem um sistema de direção auxiliar
E aí talvez se lá tá mal lubrificado, força e aí joga óleo aqui pelas juntas do sistema. E de soltar os parafusos primeiro, né, gente? Ai, bichinho tá velho. Um tempo sem mexer, né? Eu tava pensando sobre essa questão do trabalho há pouco e sobre essa sociedade do trabalho. E a gente vive para trabalhar e não trabalha para viver. Eu até ouvi falar uma questão sobre a palavra brasileiro esses dias, que o terminação eiro está relacionado a serralheiro, marceneiro, relacionado às profissões. Isso é verdade ou não, eu não sei, mas que o nosso país iniciou com a exploração do trabalho, isso é uma verdade, né? Num contexto que a gente está tão incentivado a trabalhar, é difícil a gente equilibrar, né, nossa vida do trabalho com o lazer, o apreciar mesmo a vida, né? Viver de verdade. Até queria saber de vocês se há uma dificuldade em relação no dia a dia de vocês. Quem pode pensar em dar mais atenção para a saúde, sabe que conseguiria tirar esse tempo, tá conseguindo fazer isso? Comenta aí, galera, pra gente também saber como é que andam as coisas aí com vocês. Tudo isso tem a ver com a evolução histórica do trabalho. Com a Revolução Industrial, teve aquela questão da mudança de um trabalho agrário para um trabalho mais industrial, onde havia uma época que as pessoas tinham acesso às terras de uma forma muito mais livre. Depois se restringiu o acesso às terras, obrigou muitas pessoas a irem para as cidades, começou-se esse trabalho industrial forte e esse cerceamento, né, tirar as terras das pessoas, faziam com que elas também se dispusessem mais a essas jornadas industriais sem ter outra opção realmente, né? E com o passar dos anos, o significado de trabalho também foi mudando. Questões filosóficas e sociológicas, né, que foram fazendo essa mudança. E hoje a gente vê que o trabalho ele é uma questão de realização pessoal. Ele está atrelado muito à identidade de cada um. Até que isso aqui não tá dos piores, tá engraxado mais ou menos, mas estava na hora de dar uma manutenção. Tem essa questão das hierarquias e estruturação do trabalho, então a gente vai dividindo em vários níveis. Quem está por cima, né, ganha mais, ou os donos dos processos de produção de terras, por exemplo, vão dominar, vão ganhar mais, sempre quem está embaixo não ganha quase nada. E essa estrutura intermediária aqui, ela aguça a nossa sede pelo trabalho, porque tem um sistema de recompensa, né? Quanto mais você ascende nesses níveis, mais a gente vai sendo bonificado. E eu até vi um relato de um pesquisador esses dias, num vídeo, que ele falando que na época
do escravismo, da exploração do trabalho escravo, quando iniciou aqui no Brasil, nas lavouras de café. Tem um relato de que no Caribe havia produção de café que cada escravo produzia cerca de 300 quilos por ano. E aqui no Brasil chegou-se a 1.200 quilos por ano, porque a estratégia era de bonificar aqueles que trabalhavam mais. Então tinham linhas de café para fazer algum manejo, por exemplo, carpir o café, as ervas daninhas que estavam no meio do café. Os escravos que chegavam mais rápido até o final ou conseguiam fazer uma área maior, ganhavam bonificações, ganhavam uma moedinha, uma pontuação lá, e quem chegava por último era o que apanhava. E isso hierarquizava, né, quem trabalhava mais, quem trabalhava menos, quem era bonificado, quem não era. E isso você vê que temos até hoje, só que hoje, claro, né, não é uma surra diretamente, né? As bonificações, elas se entendem como se fosse apenas por mérito, ou por, enfim, né? E, ó, a problemática é esse negócio aqui. Um rolamento hiper estourado, não quer focar. Enfim, daí ele soltou até as bolitas fora aqui, ó, que não deveria estar fora, né? As pecinhas de dentro do rolamento. E isso aqui é um guarda-pó, é uma borracha que é para não entrar sujeira nessa parte do rolamento. A história é que teria que ir para a cidade para comprar esses rolamentos. Já andei conversando com loja de peças, parece que tem lá disponível, e tem que comprar novo para estar resolvendo. Problema tudo em dia, não falta dia com problema, né? Fiz muita força para tirar os parafusos, que fazem já anos que a gente não precisou tirar essa roda, eu acho que enferrujou. E aí quando eu giro desse lado, gira aqui junto, ó, e aqui não tem um suporte para chave, ele é ponteado com solda. Então acho que eu vou ter que soldar os parafusos no outro lado ali, para eles travarem, para mim conseguir tirar essas 3 porcas aqui que estão travadas. Aqui já estava sem, ó. Nessas horas o que é para ser mais tranquilo vai ficando complexo e demorado. Quantos parafusos eu fiz? De 3? Uma porcaria de uma solda que eu fiz, porque essa peça aqui do trator é ferro fundido. O parafuso já é o aço mais comum. Então são ligas diferentes. A solda comum do parafuso comum não pega naquela peça. Tentei variar. Tem um eletrodo ali de ferro fundido, bem velho. Parece que pegou já melhor na peça do trator. E aí um parafuso saiu.
Finalmente, né? Pelo da madrugada. Tá difícil. Imagina se tivesse que tirar isso aqui lá na roça, né? Tava lascado demais. Voltei, peguei as peças. Uma brincadeirinha já foi uns R$300, né? Pra sair dinheiro é fácil. Agora pra entrar no sítio é difícil. Sem contar todo o trabalho da gente que tá embutido em fazer tudo isso aí, desmontar, né? Imagina se fosse pagar um profissional numa mecânica pra fazer, o serviço fica bem mais caro. Mas é isso, né? O sítio demanda essas multitarefas e sempre muito trabalho. Na verdade, até é legal a gente falando nesse vídeo de trabalho, dá para separar, né? Porque eu acho que o sítio demanda que a gente esteja sempre em atividade. Ou dá para dizer, numa atividade produtiva. A gente sempre esteja em movimento, né? Acho que, na minha opinião, a vida depende, é inerente. A gente vai ter que sempre estar em atividade, só que essa lógica de trabalho, ela organiza, ela dita limites, ou sei lá, né? Coloca essa atividade produtiva que a gente precisa exercer para viver dentro de formatações, e isso serve para alguém e para alguma coisa, né? Será que o processo de trabalho que a gente vive em sociedade está servindo a todo mundo, né? Está beneficiando a todos? Se beneficia a todos, está beneficiando igualitariamente, né? Será que beneficia muito alguns poucos e muita gente está pouco favorecida? São boas perguntas, né? Viver no sítio demanda que a gente esteja sempre em atividade, e nos dias de hoje isso se mistura facilmente com essa questão do trabalho, e é fácil a gente se esgoelar de trabalhar quando vive na roça. Para algumas pessoas o desafio do momento é ir para a roça, achar um lugar, uma terra para começar a morar, né? Mas e para alguns que estão no sítio tem sido também frear, né? Porque a pessoa entra num ritmo de trabalho no sítio que horas sente que precisa dar uma parada, né? Apreciar também, viver melhor o momento que você está passando aqui, né? Interagindo com a natureza e com o espaço. E não é fácil. E o desafio acho que é esse, né? Organizar essa atividade produtiva que a gente acaba tendo que desenvolver para estar vivo, mas de uma forma que supra as nossas necessidades, mas não gera desgastes à toa, como acontece nessa sociedade do consumismo, do trabalho excessivo, né, e dessa desigualdade que também é gerada pelas diversas classes e hierarquias de trabalho que se gera, né. E sobre tempo para cuidar da saúde, né, a gente tava esquecendo, né, isso é importante, que a gente iniciou o vídeo até tratando disso, mas é sobrar o tempo para a gente poder cuidar do nosso corpo. Será que é possível organizar, a gente ter tudo isso nos dias de hoje?
BO sobre BO. Tirar de novo essa roda porque não deu certo. Os parafusos não são originais. Aí acaba que tô com dificuldade de achar o parafuso que tem a rosca certa aqui. Aí eu já tinha colocado esse novo, vou acabar trocando tudo. E o dia de hoje eu acho que vai acabar nisso. É o que deu pra fazer. Se eu avançar ainda mais um pouco, eu ainda posto no final o vídeo do resultado. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, da discussão também, né? Eu não sou um estudioso dedicado, né, a pensar profundamente esse assunto. Tô colocando aqui só a ótica, o óculos que eu tenho para enxergar o mundo, né? Então, assim, quem tiver uma opinião construtiva aí para trazer, para a gente continuar aprendendo, refinando mais esse conteúdo, coloca aí nos comentários, coloca o que achou, se tem alguma opinião, se tem alguma opinião das coisas do dia a dia que a gente fez também, das mecânicas aí, sei lá, às vezes tem alguma experiência. Tudo isso ajuda, deixa o like, compartilha, isso também fortalece, e aquele agradecimento especial aos apoiadores que muito nos ajudam a continuar. Nós somos verdadeiramente gratos, e quem quiser participar do Apoia-se Financiamento Coletivo tem link aqui na descrição, na verdade no primeiro comentário fixado. Valeu? Gente, avante expandindo mundos!